Bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui com os nossos amigos e irmãos gideonitas e hoje nós estaremos estudando um pouco acerca do capítulo 4 de Daniel. Estamos numa sequência, essa sequência já estudamos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Encontramos nesses três capítulos três advertências dadas ao rei Nabucodonosor. Dessas três advertências, na primeira, esse rei, de alguma forma, ele foi usado, né, Deus, para que ele pudesse entender os princípios do Deus Todo-Poderoso. Ele teve um contato ali com os jovens hebreus que foram fiéis, decidiram firmemente serem fiéis a Deus, e nos trouxe de maneira muito especial ali a firmeza de jovens que tinham sido extraviados da sua cidade, tinham perdido basicamente a sua família por completa, havia tido uma viagem dolorosa até chegar à Babilônia, e eles estavam vivendo num lugar totalmente diferente da criação deles, mas ousaram ser fiéis a Deus. E o rei reconheceu a grandeza do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. No capítulo 2, ele tem um sonho, e esse sonho, os magos não conseguem saber o sonho que ele teve, porque isso era impossível, somente Deus poderia fazer isso. E através de Daniel, nós encontramos Deus usando Daniel para mostrar para o rei quem manda, quem realmente resolve, é o Deus Todo-Poderoso. E novamente o rei reconheceu que o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel era o Deus Todo-Poderoso e não os deuses da Babilônia. No terceiro capítulo, ele afronta Deus. Aqueles três jovens são fiéis, como estudamos semana passada, e no final ele vê o próprio Senhor Jesus Cristo no meio do fogo, da fornalha, e novamente ele reconhece o Deus Todo-Poderoso. E depois de três tentativas de Deus salvar Nabucodonosor, novamente Nabucodonosor tem alguns problemas aí graves na sua vida, porque por várias vezes ele ouve os líderes, os religiosos do seu reino, e ele facilmente se deixa levar pelo orgulho, pelo egoísmo, por sentimentos que não nos fazem bem e a origem de todo mal, de todo pecado. Vamos entender um pouco essa história, porque novamente o rei ele tem um sonho, mas antes de nós explicarmos detalhes sobre essa história do sonho da árvore, pelo qual Nabucodonosor ele tem um sonho, e esse sonho, a aplicação e a interpretação, ele chama Daniel, embora os magos novamente não souberam interpretar. Daniel vem e coloca ali a sua, o seu relacionamento com Deus, né? E dá ali a resposta para o sonho, do sonho. E a resposta do sonho não é nada fácil para Daniel falar, vamos entender isso ao longo da mensagem dessa manhã. Mas eu quero aqui já começar a dividir com vocês as transparências de hoje. O título hoje é A Doença do Rei, e este é um assunto muito importante. Nós vamos entender com essa mensagem que existem algumas interpretações proféticas também de muitas pessoas relacionadas aí ao mundo evangélico que não veem essa história de forma literal apenas, também veem de uma forma profética, né? Então, nós vamos estudar um pouquinho essa doença do rei Nabucodonosor, mas vamos entender um pouquinho o reinado da Babilônia, né, as invasões que houve ali, porque isso vai ser base para a gente estudar um pouquinho uma interpretação feita por uma organização religiosa e que usa esse texto como base profética, né? Vocês estão vendo aqui embaixo as três invasões de Babilônia em relação ao povo de Israel, né? Eu vou usar aqui o ano 605, mas depois eu vou mostrar para vocês que tem uma organização religiosa que usa o ano 607, né? Eles têm algumas interpretações baseadas nesse ano 607. Esse ano 605 aqui foi o ano da deportação de Daniel e dos seus amigos, quando o rei Nabucodonosor
invadiu Jerusalém, e quando ele invade Jerusalém, ele leva muitos escravos com ele, mas ele tem que sair correndo, né? Porque o pai dele morre, e ele vai para poder reaver o trono, porque senão alguém assumiria o trono no lugar dele, né? O rei Nabopolassar morreu, e aí nós encontramos ele invadindo aí alguns anos mais tarde, 13 anos mais tarde, quando Jeoaquim é deportado, o rei, né? Veja que continuou existindo um rei ainda, é, é, claro que ali entre o Egito e a Babilônia, mas agora mais a Babilônia, né? Mandando, porque eles estavam governando, já tinham invadido, já tinham praticamente sitiado a cidade, já tinham praticamente dominado a cidade, mas houve alguns reis ainda, né? Não foi a destruição total de Judá. A destruição total de Judá se dá no ano 597, de forma definitiva, quando ele arrasa a cidade, leva Zedequias, mata os filhos na frente dele e cegam ele, né? E aí então existe o final aí do reino de Judá, né? Então essa aqui são algumas datas importantes. Mas por que eu trouxe isso, né? É, e a data ali de 586, basicamente, quando morre o rei Zedequias, de forma bem clara ali, né? Ele começa a governar em 597 e morre no ano 586, quando finalmente acaba o reinado de Judá, acaba a história de Judá como nação ali, mediante ao cativeiro babilônico, tá? Vocês sabem que existe um princípio profético, né, que nós acreditamos também, que é o princípio dia-ano, que cada dia vale por um ano. E eu vou trazer aqui a interpretação dos nossos irmãos testemunhos de Jeová. A história do rei conta que ele ficou 7 tempos doente, né? E eles enxergam isso de maneira profética, né? Aí vocês veem aí a história do capítulo 4 que eu vou narrar para vocês já já. E eles então entendem que cada tempo, como nós entendemos biblicamente, tempos 360 anos, né? Ou 360 dias, porque há o princípio de ano, que um dia vale por um ano. Então, eles entendem de maneira profética, né? Nós entendemos de maneira histórica, nós entendemos que existe uma regra de interpretação que diz o seguinte: quando algo for profético, né, ele vai se cumprir na história. Por exemplo, no capítulo 2, Daniel diz para o rei: Tu és a cabeça de ouro, depois de ti virá um reino inferior ao teu. E o próprio Daniel vê o cumprimento disso, que vamos estudar na semana que vem, que é o capítulo 5 de Daniel, que é a queda da Babilônia pela invasão dos Medo-Persas. Nesse contexto aqui, eles têm uma interpretação que eles veem de uma forma profética, não literal, os 7 tempos, os 7 anos de loucura do rei Nabucodonosor. Então, eles aplicam o ano 607, e eu fui entender por que eles aplicavam o ano 607, seria a invasão ali da Babilônia, quando o reino de Judá foi destituído. Mas nós já vimos no slide anterior que a destituição total de Judá se dá em 586, e não no ano 607 ou 606, de acordo com a teologia deles, né? Então, se nós pegarmos o ano 607, né, e rodarmos 2.520 anos, eu fiz uma conta ao contrário aqui, mas para vocês entenderem, né? 607 menos 1, porque a gente entende que o ano zero não conta, né? Daria 606. Então, 606 mais 1914 seria o período completo de 2.520 anos. Então, eles creem que Jesus voltou, né, de forma espiritual. Na verdade, antes, Russell, o autor aí dessa profecia, dessa interpretação profética, ele estava vivo, ele dizia que Jesus ia vir em 1914. Como ele não veio em 1914, a Igreja Testemunho de Jeová, aqueles que professam a fé, né, dos Testemunhos de Jeová, passaram a crer que Jesus já veio em 1914 e começou então o período do milênio aqui na Terra. Então, essa interpretação deles, né? Quais seriam os problemas? Primeiro problema, né, aí grave sobre isso. A história relata
tem documentos arqueológicos claros aí de que Nabucodonosor passou esses 7 anos realmente, vamos mostrar à frente, doente, né? E que essa interpretação era apenas sobre a vida de Nabucodonosor e não sobre o povo de Israel. Não existe nenhuma referência para a ideia de que eles tenham uma referência profética relacionada à volta de Jesus Cristo, né? O próprio rei Nabucodonosor depois se restabelece, enfim. A lição do capítulo 4 é basicamente uma única lição, e não uma lição profética, que era mostrar para o rei quem era Deus. E vocês vão ver aí que passa um ano, e aí ele esquece do sonho, ele começa a se sentir, novamente vem a doença do orgulho dentro do coração dele, ele se acha o dono de todas as coisas, então Deus manda a doença, que era uma profecia dada através do sonho que ele mesmo teve. E é interessante que o capítulo 4, em muitos lugares, é como se o Nabucodonosor estivesse escrevendo. Ele é o autor, praticamente, né? Daniel pega as frases de Nabucodonosor e coloca literalmente dentro do livro, né? Então, note que existe aqui muitos problemas para entendermos que essa profecia, até porque Jesus viria, de acordo com a Bíblia, né, de forma audível, gloriosa, visível, né? A Bíblia fala isso, que vem com as nuvens e todo olho verá. A Bíblia fala que ele vem em glória, assim como o Oriente vê um relâmpago, né? O Filho do Homem vai ser visto por toda a terra. O próprio Jesus disse: se alguém disser que está ali, né? Mas não creio, né? Porque não é dessa forma, porque eu vou vir, né? E todo olho vai me ver. Enfim, não há para a nossa fé adventista nenhuma colocação. Mas eu queria mostrar aqui para vocês a forma como eles interpretam e para que você possa entender que quando você tiver uma visita, uma conversa acontecendo em Jeová, você saiba já qual é a interpretação que eles fazem de forma profética, não de forma histórica, né? Uma forma histórica ali, a visão dos 7 tempos aí aplicando na história, né? Nós temos vários princípios dessa forma, quando a Bíblia fala, né? Profeticamente acontecerá, então o acontecimento aqui se cumpre em Nabucodonosor e não há uma relação por que se cumpriria de maneira profética, e a forma como eles colocam no final, que seria o reino de Cristo, né, depois dos 7 anos, não bate com o que está acontecendo realmente no mundo. Em 1914, que nós tivemos foi a Primeira Guerra Mundial, início da Primeira Guerra Mundial, e não, né, a volta de Jesus. Mas só para que vocês tenham uma noção sobre esse assunto. Muito bem. Aqui eu vou trazer para vocês um pouquinho dos reis da Babilônia, né? Para vocês entenderem quem era Nabucodonosor no contexto desse último império babilônico que nós tivemos. Por que o último? Porque, na verdade, a Babilônia foi governada por muitas pessoas, né? Desde aí de Nimrod, que nós temos a referência histórica lá no livro de Gênesis, né? Quando eles tentaram construir a Torre de Babel, passaram muitos líderes pela região da Babilônia, na época dos assírios também, né? Nós temos aí vários monarcas, como Assurbanipal, que governava na Síria, mas a Babilônia era um vassalo, era um reino subjugado ali pelos assírios, né? Até Shinchariscum, enfim. Mas o que eu quero me valer aqui é do período que nós conhecemos a Babilônia, o período neo-babilônico, né? Os reis da Babilônia, para que vocês possam entender, né? Primeiro, o rei da Babilônia, ali, que ainda era um vassalo de Shinchariscum, da Síria, né? Quando ele declara independência, fala assim: agora nós somos um país independente, não somos mais dependentes da Síria, né? Na verdade, foi uma rebelião, foi uma independência ali, no ano 626 a.C. Nabopolassar se torna um grande monarca, mas apenas em relação ao Império Assírio, proclamando independência, e ele faz uma aliança ali com o rei da Média Persa, né, que seria o Ciáxares, e de alguma forma destrói os assírios. Tem vários momentos ali, né? A destruição de Nínive, que era a capital, depois a destruição ali de Padã Arã, que
e realmente acaba de vez com o império dos assírios, né? E a destruição de Carquemes também, que era um tipo de um posto militar dos egípcios. Então, quer dizer, a Babilônia só passa a ser um império de verdade no ano 605, independente da destruição de Jerusalém, porque eles já tinham invadido Jerusalém, mas só vai realmente terminar ali a invasão em 586. Bom, aí então no ano 604, né, finalzinho do ano 605, começo do ano 604, surge então o rei Nabucodonosor II, que nós conhecemos como Nabucodonosor. Já tinha tido vários outros Nabucodonosor, não era, ele era o segundo na contagem, mas havia mais três, na verdade o primeiro e mais dois na história, quando eles derrotam de vez os assírios em Carquemes, né? Toma Jerusalém, como já foi falado, aqui acima, e o rei Nabucodonosor, vocês vão ver aí que é o que mais reina, né? Se você pegar aí o ano 560, do 604 a 562, ele governa aí muito mais do que 42 para 43 anos. E ele é o principal governador, o principal rei da Babilônia. Vocês vão ver que o filho dele aí, o filho de Nabucodonosor, que é o Evil Merodach, em alguns lugares ele é chamado de Amel Marduk, é o mesmo nome, é a mesma pessoa, tá? Na Bíblia você vai achar ele com dois nomes aí, depende de quem vai fazer a tradução. Fica apenas 2 anos. E depois, então, o cunhado dele, né, usurpa o trono dele, né, ele é morto pelo seu cunhado ali dentro do palácio, que é o Nevil Buzaradan, né? Ele mata ali o filho de Nabucodonosor. E então o filho dele assume, né? Depois ele fica muito pouco tempo, fica apenas 4 anos. O filho dele assume, que seria o Labash Marduk, fica muito pouco tempo, cerca de 2 ou 3 meses apenas, né? De novo teve um problema lá no reino e tal. E aí entra Nabonido. Nabonido, ele fica durante um tempinho um pouco maior, mas ele não gostava dessa história de ser rei. Ele preferia aí cuidado da ideia espiritual que ele tinha lá, dos deuses da Babilônia, e então ele coloca um regente, né, que é o seu filho, que é o Belsazar. E aí nós vamos ver numa outra transparência, mais fácil de vocês verem aí a história, né? Então, como se fosse uma linha do tempo, né? Nabolassar, Nabucodonosor, Amel Marduk, ou Evil Merodach, está na Bíblia, no encontro que ele teve com Jeremias, no capítulo 52, 31, narra essa história. Aí o genro de Nabucodonosor, casado com a filha de Nabucodonosor, fica 4 anos, porque ele mata o filho ali de Nabucodonosor, chamado Evil Merodach, ou Amel Merduk. O filho dele fica no lugar dele, novamente há um problema lá no reinado, né? E fica poucos meses, aí entra Nabonido, né? Que é chamado de filho de Nabucodonosor, mas na verdade ele é genro de Nabucodonosor. Às vezes a história fala de filho porque era uma questão cultural, né? Herdeiro, enfim. Mas o que é chamado de filho também é Belsazar, que na verdade era neto, né? Você vê que Jesus ele é chamado de filho de Davi. E Davi não era pai de Jesus, era uma forma literária de se dizer que era herdeiro, que era geneticamente, né? Não precisa ser necessariamente filho. Podia ser neto, bisneto, tataraneto, era chamado de filho na literatura bíblica. E Nabonido, então, deixa Belsazar como regente. Isso é muito importante para nossa compreensão do capítulo 5, na queda de Nabucodonosor. Então, um pouquinho da visão aí dos reis da Babilônia para que você possa entender. Bom, vamos então entrar na história, né? Olha o que a Bíblia fala lá sobre Daniel capítulo 4, verso 25, né? Serás tirado, né? Diz a Bíblia aqui, ó. Serás tirado, né? A interpretação, nós vamos falar um pouquinho já já, né? Entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Essa era a profecia dada por Daniel a Nabucodonosor. Eu fico imaginando Daniel tendo que falar isso, que coragem desse moço, né? Falar isso para o rei ali, quando o rei quer entender a interpretação, ele até fala para o rei, olha, que isso não seja de alguma forma combustível para os seus inimigos, né? Porque
como todo rei, tinha inimigo, alguém queria tomar o lugar dele, né? E você vê que ele fica 7 anos ali vivendo como animal, né? E diz assim, e te farão comer erva, como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, quer dizer, vai tomar friagem aí, né? Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. E daí vem a interpretação que é tirado para os testemunhos de Jeová, que acham que isso tem um cumprimento profético, né? Conheças que o Deus do Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Então, essa talvez seja a frase que eles usam, né? Que Jesus iria dominar aí o mundo. E nós vemos em Apocalipse 4 que Deus domina o mundo o tempo todo, né? Mesmo com reis que ele deixa existir na história. Assim como Daniel 2, a gente vê a apresentação aí dos reinos, né? Deus está dirigindo a história em todo o tempo. Muito bem. Então, Daniel já havia interpretado o sonho da estátua, né? O rei conhecia a habilidade dada por Deus, e o qual Daniel mesmo atribuiu a Deus, né? Vive um Deus no céu que é capaz, né? Então, pela terceira vez já havia tido uma clara visão de que Deus era o rei, era o verdadeiro rei, que não passava de um homem, né? E Deus deu um outro sonho ao rei, né? E o sonho dessa vez o sonho era assustador. Olha um pouquinho dessa estátua, né? Ele viu, de acordo com a Bíblia, né? Ele viu uma árvore muito grande, que cresceu muito até alcançou o céu. Então, no sonho ele viu isto, uma árvore muito imensa, muito poderosa, muito grande, e alguns detalhes dessa árvore são importantes a gente também visualizar aqui, né? Além da árvore que ele viu, a árvore era bela, né? Muito grande e bela, e os seus frutos eram abundantes, e todos os tipos de animais se refugiavam nela, né? Quer dizer, havia ali uma sombra para que essas árvores pudessem, para que essas aves, esses animais pudessem usufruir da alimentação, da sombra que essa árvore trazia. E aí diz a Bíblia: derrubai a árvores e cortai-lhes os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai os seus frutos. Quem diz isso na história de Nabucodonosor é alguém que veio do céu, chamado de vigia, e depois vamos ver quem são esse vigia que vem do céu e dá esse grito de guerra, né? Derrubai a árvore, cortai-lhes os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai os seus frutos, afugente-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, né? Olha só, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atado como cadeias de ferro e bronze. E veja que a ordem está invertida, né? No capítulo 2 era bronze e ferro. Muitas pessoas querem atribuir isso a uma interpretação também. Aqui apenas a ideia de que a árvore seria trancada, que ela não iria mais ser erguida até um certo momento, né? Na erva do campo. Seja molhado de orvalho do céu, quer dizer, lembra que a Bíblia fala ali no texto que ele ficaria sobre o orvalho, né? Ficaria sobre o relento ali, né? E a porção seja entre os e sua porção seja com os animais na erva da terra. Quer dizer, o mesmo solo molhado, que serviria para manter a árvore viva, mas porém cortada sem crescer, seria usada para os animais. Essa era a visão, não, desculpa, o sonho que o rei Nabucodonosor teve de uma grande árvore que tinha ali uma grande utilidade de dar frutos, sombra, né? E de repente vem um vigia do céu e diz: olha, corte a árvore, né? E derruba tudo e deixa só ela plantada, mas sem nada, para que ela possa sobreviver apenas pela erva, pelo orvalho do céu, né? Então, é assim que continua a história dizendo: seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Bom, o rei ficou assustado, né, com essa visão de um vigia vindo e gritando, e de repente ele acorda assustado, ele chama os seus sábios mais uma vez, né? E os sábios não sabem nem dado o sonho, porque o Nabucodonosor dessa vez ele contou o sonho para os sábios, não sabia fazer a interpretação, né? E aí então Daniel tem que falar para ele o que era essa interpretação. E ao Daniel falar sobre essa interpretação, eu fico imaginando, a Bíblia fala que
Daniel ficou ali atônito quando entendeu que Deus queria que ele falasse para o rei. Muito provavelmente Daniel sentiu muito medo, porque a interpretação do sonho que o rei havia tido não era nada agradável, era uma advertência para o rei. E, novamente, assim como ele disse lá no capítulo 2, tu és a cabeça de ouro, ele teve que dizer, tu és essa árvore, né? O teu reino é essa árvore, mas especialmente você. Veja que no capítulo 2 Deus não fala através de Daniel, olha, a Babilônia, não. A Bíblia fala, tu és a cabeça de ouro, se referindo a Nabucodonosor. Por isso que eu mostrei ali os reis da Babilônia, né? Vocês veem que nenhum dos reis da Babilônia foram proeminentes, duradouros, né? Se você pensar na Babilônia, a Babilônia é Nabucodonosor. Ele que reconstrói a cidade, é ele que faz o palácio, a sétima maravilha. A Bíblia chama ele de formidável entre as nações. Então, Nabucodonosor era um homem muito importante para a época, não só por ser rei, mas porque houve outros reis, mas não tiveram a importância de Nabucodonosor. E ali Daniel, então, passado esse tempo que ele ficou atônito, mas sabedor da sua responsabilidade de falar a verdade. E essa é uma lição para nós, né? Muitas vezes Deus nos chama para falar algumas verdades. Precisamos fazê-lo da maneira correta, da maneira certa. Não basta dizer a verdade. Precisamos falar ela de forma correta. Com certeza, Deus tem um plano, né, para nos usar, mas não para sermos chicote, para maltratarmos as pessoas, mas para com amor falar, né? E eu acredito que Daniel deva ter falado com muito jeito ali, mas firme, dizendo: Olha, rei, tu és essa árvore, só que você vai ser cortado, né? Você tem um problema muito grande, porque você se acha, né? Por você ser realmente essa árvore. Mas quem dá vida para essa árvore é Deus, mas né? Você deveria reconhecer isso, né? E o rei ali naquele momento até que meio que reconheceu, né? Daniel fez ali um apelo, né? Após ter interpretado o sonho, para que ele se arrependesse e voltasse a Deus, né? Voltasse a estar perto de Deus ali de maneira verdadeira, de maneira fidedigna, né? Então veja, um anjo, depois que havia recebido a advertência, né? Andando Nabucodonosor a passear pelo seu palácio, né? Depois de um tempo, né? Depois de um ano depois, ele olha ali para tudo que ele fez, né? E pensando com seu orgulho, né? Sobre o seu poder como governante e sobre o seu sucesso como edificador, né? Ele exclamou: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Nesse momento, exatamente nesse momento, se cumpre a profecia. O profeta Daniel tinha dito: Olha, se humilhe diante de Deus, não seja uma pessoa orgulhosa, né? Não se envaideça das suas coisas. E neste momento, exatamente, se cumpre a profecia. A Bíblia diz que ele começou a comer como um animal. Ele comia a erva do campo como bois, né? E sobre o seu corpo começou a crescer pelos como os demais, diz a Bíblia. Ele passou a ser exatamente como um animal. A doença que Nabucodonosor tinha, né, é chamada de zoantropia. Alguns dizem licantropia, né? É uma doença que existe até os dias de hoje, né? Pelo menos assim, é mais conhecida como licantropia hoje, em que a pessoa ela acredita ser um animal, né? A mania de ser como um animal. Ela se julga como se fosse um animal. Aí nós temos uma referência histórica, né? Não somente da Bíblia, do que aconteceu com ele, né? Um tablete inédito que está no Museu Britânico, né? Menciona um homem que comia grama como um animal, como um gado, como uma vaca, né? Olha só. Um documento escrito por Evil Merodach, nós já aprendemos quem é Evil Merodach, o filho dele, né? Descoberto em 1975. Olha o que ele diz, ó. Falando sobre o pai, né? Sua vida parece não ter valor para ele. Fala maus conselhos, né? A Evil Merodach. Então dá ordens inteiramente diferentes. Ele não presta atenção às palavras dos seus lábios e não demonstra amor para filhos ou filha, família ou clã. Então, por essa informação, vocês veem que o próprio filho ali falava do pai, né? O pai parece que não fala coisa com coisa,
mal abre a boca para falar, né? Não presta atenção nas coisas, não sabe nem o que está acontecendo. É uma forma como o próprio filho viu o pai nesse momento. A árvore cortada ali era ele vivendo como animal, dividindo o orvalho da terra com os animais, né? A árvore seria cortada, mas o tronco e suas raízes seriam deixados, né? Então, é dessa forma. E olha o que a Bíblia fala: no fim daqueles dias, Nabucodonosor levantou os seus olhos para o céu, depois dos 7 tempos, né? E em seu entendimento foi devolvido a ele, né? A compreensão, a lógica, o raciocínio, né? Ele ficou como animal, então ele perdeu a inteligência. A inteligência aqui no conceito de saber quem ele era, o que ele estava fazendo, né? E foi devolvido a ele, né? E adorou ao Deus do céu. E é interessante que uma das coisas mais bonitas aqui é que pela quarta vez Nabucodonosor teve uma advertência, né? Deus quebrou as pernas ali, né? Cortou as asas do leão, lembra? Tinha coração e pés de homem, né? Mostrando para ele que ele iria voltar a governar, né? A profecia dizia isso. E ele governa ali depois mais alguns anos. E depois ele morre no ano 562 a.C., né? O rei então recuperou a razão quando reconheceu o verdadeiro Deus. Essa é uma lição muito importante para nós, né? Muitos de nós, com o passar do tempo, começamos a nos esquecer que a fonte de todas as coisas é Deus. A fonte da minha vida, da sua vida, a inteligência, a sabedoria, né? Os bens, o nosso tempo, o nosso corpo. O ser humano facilmente esquece quem ele é, de onde ele veio e para onde ele vai, né? E Deus permitiu que Nabucodonosor tivesse esses 7 anos para que ele pudesse entender que quem mandava, quem era o dono da vida era Deus, né? Ele aprendeu a verdadeira grandeza que consiste na dependência de Deus. E a frase dele é muito bonita, no capítulo 4, verso 37. Eu louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus. Quer dizer, olha como ele agora mudou, né? Foi a lição, um remédio amargo para ele. Imagina a vergonha que talvez ele tenha passado, né? Ele tenha olhado e falado assim: poxa vida, eu não passava de um animal. Eu era o rei da Babilônia, agora eu passei de um animal, né? Mas Deus preservou o seu reino, porque Deus amava Nabucodonosor. Deus queria transformar Nabucodonosor. E essa foi a lição dada por Deus para que ele pudesse voltar, reconhecer quem era o Deus da vida dele, né? Que não era os deuses da Babilônia, como no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, nem era ele mesmo o Deus, né? Muitas vezes nós falamos sobre a idolatria, mas esquecemos de olhar para a egolatria, né? Amar a nós de maneira acima de Deus, né? Perder a noção de que Deus é o dono da nossa vida, nós queremos ser o dono da nossa vida. E a frase dele é bonito, né? Porque todas as suas obras são verdade e seus caminhos são justos e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele reconheceu a soberba dele, né? Ele reconheceu o orgulho dele. Não diferente, hoje nós temos muitas pessoas orgulhosas, né, na história, né, que hoje estão no pó da terra, não são nada. Tudo é passageiro, tudo nesse mundo passa. Nenhuma dessas coisas, né, são mais importantes do que reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que nós somos dependentes de Deus, entender, né, que o mais humilde, sincero, bondoso crente, né, o seu lugar já está determinado no céu, né, que é a nossa vitória. Mas se nós nos orgulharmos e perdermos de vista que somos dependentes de Deus, fatalmente poderemos perder o céu. Eu imagino a misericórdia dada por Deus a Nabucodonosor. Acreditamos que pela forma, nas últimas palavras dele, porque na verdade, como eu disse, o capítulo 4 parece que é o próprio Nabucodonosor que escreve, né? Não que ele tenha escrito, mas talvez muitas coisas que ele escreveu, literalmente Daniel copiou ali as frases, né? Vocês estão dizendo que Nabucodonosor disse aquilo, e que muitas vezes parece que ele mesmo conta a história dele. Com certeza é uma história que tem um final feliz de maneira espiritual, né? Embora ele tivesse perdido no seu orgulho, na sua arrogância, na sua prepotência, Deus deu uma lição amarga. Eu não sei como que é a sua vida, a minha vida, eu conheço, mas Deus conhece melhor do que eu, a minha própria vida, vocês conhecem a vida de vocês. Mas nós podemos fazer algumas análises pessoais, né?
Será que nós temos perdido de vista quem é o Deus da nossa vida? É impressionante como muitas vezes a gente se esquece, né? Quem é o autor da nossa fé, quem é o dono da nossa existência, quem nos criou, por que existimos e para que existimos. Corremos tanto de um lado para o outro para termos coisas, ficarmos ricos, termos abundância em coisas aqui nesse mundo, mas quem dá, quem permite dar, quem me dá saúde, quem me dá forças, é Deus. Essa lição nos dá uma grande, essa história nos dá uma grande lição. Quem tem sido Deus da nossa vida? Muitas vezes trocamos o Deus da nossa vida pelo egoísmo, querendo nós mesmos dirigir a nossa vida. E eu, neste dia, né, eu faço um apelo a cada um de nós. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus, ela é clara, dizendo que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar e depois disso todas as coisas nos serão acrescentadas, né? Eu e você temos um grande privilégio de reconhecermos quem é Deus na nossa vida. E, de alguma forma, quando nós reconhecemos quem é Deus na nossa vida, eu tenho certeza que nossa vida será diferente. A confiança em Deus é um dos grandes remédios para a nossa vida cristã. O apóstolo Paulo disse, né, que não era mais ele quem vivia, mas Cristo vivia nele. E que ele já estava crucificado com Cristo e que nós devemos fazer a mesma coisa, entregar a nossa vida completamente nas mãos de Deus, para que Ele dirija a nossa vida e que nós não pegamos as rédeas da nossa vida, para que a gente não entre no mesmo erro de Nabucodonosor. Reconhecer não é apenas dizer assim, eu sei que Deus é o Deus, mas reconhecer é colocar em prática a dependência total de Deus. A minha vida é totalmente voltada para Deus. Eu faço um apelo a você hoje. Pense, quem tem sido Deus da sua vida? O que tem sido mais importante aqui nesse mundo? Assim como Nabucodonosor, você pode herdar o céu. Apesar de ter tantos altos e baixos, assim como talvez eu e você, ele teve a oportunidade de se arrepender. E os últimos momentos da vida dele foi de reconhecimento, não somente reconhecimento, como uma vida dedicada. E ele mandou dizer para todos os líderes, os servos do seu reino, que não existe Deus maior do que o Deus de Daniel, que é o mesmo Deus que você e eu cremos. Analise o seu coração nessa manhã, nesse momento, e veja quem é o Deus da sua vida. E se não for o Deus Todo-Poderoso, ainda há tempo de você entregar-se totalmente a Ele. Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muitas vezes o Senhor nos manda remédios amargos, os desafios desse mundo, as lutas, os problemas, doenças, dificuldades financeiras, mas para que a gente possa entender que somos dependentes de Ti. Essa história do rei, de maneira sábia, que só o Senhor sabe fazer, o Senhor transformou o coração arrogante, egoísta, prepotente, orgulhoso, daquele que era o maior rei da história, num homem humilde, dependente de Ti. Isso é um grande milagre. Se for necessário, Senhor, faça a mesma coisa conosco, para que nós possamos reconhecer e viver. Quebra, Senhor, o nosso coração, quebranta a nossa alma, Senhor. Mas que nenhum de nós que vamos ouvir esse sermão percamos o céu. Podemos perder coisas aqui, mas não queremos perder o céu. O Senhor trabalhou pela salvação desse rei. Trabalhe em nossa salvação também, Senhor. Mostre o que o Senhor deseja que nós realmente aprendamos. Mas só diga amém nessa oração aqueles que estão dispostos a receber não o castigo, mas a advertência. A advertência verdadeira, para que a nossa salvação possa ser operada.
Entregamos essa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe Amém. vocês. Se tiver alguma pergunta, poderão fazê-lo. Amém, amém. Amém. Ô, Amém. ô, Edson, eu tenho uma pergunta para fazer. Que ontem também. Bom dia a todos, em primeiro lugar, né? Deus Bom abençoe a dia. todos. Bom dia, Ontem, Mari. Edson, você pregou na igreja sobre Daniel também, não foi? Foi. E eu fiquei com uma dúvida lá na igreja e não pude perguntar, mas aí fiz assim: amanhã eu pergunto para o Edson. Sim. Edson, é o seguinte: é assim, quando Daniel ele não entrou na fornalha quando o rei Nabucodonosor mandou ir para a fornalha, os amigos dele. Daniel não entrou na fornalha? Entrou, Olha, sim. a gente quando estuda esse assunto na faculdade, não existe nenhum documento dizendo que Daniel estava presente lá. Na época, o professor José Carlos Ramos nos disse que a maior probabilidade é que Daniel estivesse fazendo uma grande viagem, por isso não estava lá. Porque se ele estivesse lá, ele teria também cumprido, pelo que a gente vê da persistência dele, né, em ser fiel a Deus, a mesma coisa que os três jovens. Mas ele não estava presente. Ele não foi citado no capítulo 3, ele apenas narra a história, né? Então, a gente não tem referência aonde Daniel estava. Ele não faz essa referência e também não diz que ele estava presente lá. Então, é importante que a gente se reserve aquilo que nós temos hoje de informação. Então, ele não estava presente, devia estar fazendo uma viagem, apenas uma suposição, e se tivesse presente, a gente acredita que ele estaria entre os três jovens ali também para defender a fé deles. Ah, obrigada. Era isso que eu estava na dúvida. Aí eu fiquei assim, porque sempre falam só três, depois eu falei, mas são quatro, que eram os três amigos de Daniel e Daniel. Mas agora, E com o essa quarto que explicação, aparece na fornalha é Jesus Cristo, né? é Jesus que está ali com eles, com os três Sim, amigos, né? Ah, sim. tá. Ah, obrigada, viu? Imagina. Obrigada, Edson. Que Deus continue te abençoando. E Amém. hoje, a explicação de hoje foi muito boa. E coisas que eu mesmo não sabia, né? Que aconteceu com a família de Nabucodonosor. E hoje você nos esclareceu. Muito obrigada. Amém. Se tiver dúvidas, se não tiver, vamos encerrar a gravação. Mas tem mais alguém, alguma dúvida? Então eu vou encerrar. Edson, Oi, Edson, oi. Edson. Eu não disse que ia esperar o final, Sim, rapidinho. pode falar. Os que estão acompanhando aquele início que. Oxe, eu estou sem aparecer. Aquele início, Edson, que dá os cálculos que você botou. Sim, Eu estou aqui com o caderno todo escrito de cabeça para baixo, de baixo para cima. Ó. 607 é o ano que os testemunhas de Jeová tomam para iniciar esses 7 tempos, sim. que é a invasão de Jerusalém, que nem bate com a data realmente das invasões, que foi 605, 598, 596. 1586. Então, isso aí eu entendi. E você falou que eles chegam ao ano de 1914. Faz esse play para mim, ao vivo. Tá falhando. Eu estou te Deixa eu ouvindo. ver. Está falhando, mas eu estou te ouvindo. Fala aí, Edson, para. Tá. Vou compartilhar novamente a transparência. Vocês estão vendo aí? Eu vou voltar àquela transparência que a gente viu aí do cálculo. Essa aqui, ó. Vocês estão vendo aí? 360 aqui, vamos entender isso. 360 é a forma bíblica de falar tempos, né? Quando a Bíblia fala de tempo, tempos e metade de um tempo. A tradução de tempos, a palavra tempos aqui, ela se refere a anos, né? Não tem problema nenhum nós entendermos como anos, tá? Então, um tempo seria 360 dias, que era a forma como os babilônicos viam, a história via na época um ano, né? 12 meses de 30 dias, como hoje nós temos assim uma referência. Nós temos que é 365, mas era a forma como eles entendiam a expressão tempo.
multiplicado por 7, porque são 7 anos da loucura do rei de Nabucodonosor, matematicamente 360 mais vezes 7 vai dar 2.520. Se eu fizer na calculadora 2.520, né? 2.520 menos, né? 607, que foi o ano que eles apontam como o ano da destruição de Jerusalém, eu vou chegar a 1915, né? 1913. Só que eu tenho que colocar um ano a mais por causa do ano zero, né? A conta que se faz é essa. Eu vou tentar aqui fazer a calculadora para que você colocar a calculadora em vez da transparência, para que vocês possam ver a calculadora em si, porque isso pode ajudar bastante essa compreensão, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar a calculadora aqui. E deixa eu ver se eu consigo colocar ela na tela para vocês. Aqui, beleza. Muito bem. Então, vamos partir, tá, do período primeiro para entendermos o período. Então, são 7, vamos colocar aqui, ó, 7, estão vendo o 7 lá em cima? Vezes 360, ó. Certo? Nós temos 2.520, ok? Se eu pegar 2.520, né, menos os 607, fazendo aqui com vocês na calculadora, eu vou chegar a 1913. Como eu não tenho ano zero, tem que somar mais um. Então, chegamos ao ano de 1914, quando Russell, antes dessa data, dizia que Jesus iria voltar. Como Jesus não veio, eles acreditam que Jesus veio pela fé, e somente quem tem fé, e aí vai se formar na cabeça deles pré-milenialista, o milênio já começa aqui na Terra, onde Deus vai formar os 144 mil. Isso aí tem toda uma documentação, não vou entrar aqui no mérito, mas o cálculo feito é esse, em cima da loucura do rei Nabucodonosor. Ah, agora eu entendi, tirou minhas dúvidas. Eu acho assim que muitos aqui, Edson, têm parentes que têm essa crença Sim. e vai nos ajudar muito a conversar com eles. Entendeu? Que a gente começa com um ponto comum, que é a interpretação de um tempo como 360 dias, né? Sim. E orarmos muito para que eles entendam, porque realmente eles ficam em uma confusão, até porque as pessoas não vão buscar na fonte histórica se essa data é verdadeira, a gente já pode trazer, né? Sim. Eu encontro essas datas em livros de história, né? Sim, mas hoje em dia você pode recorrer na internet, tem documentos arqueológicos. Essa página que eu coloquei para vocês, que vocês viram aí, a página dos reis, né? Eu colei da própria Wikipédia ali, né? Quer ver, ó? As datas que você está vendo aqui, ó. Sim. Mas quando você vai quando você vai para a queda do povo de Judá, você vai achar facilmente 606, 605, né? Não vai achar com facilidade 607, até porque Nabucodonosor, o pai ainda era o rei, ele sai para conquistar ali, ele passa por Jerusalém, manda uma leva de escravos, né? Ele troca o rei, e ele continua fazendo o trabalho dele lá, que era invadindo povos, e quando ele descobre que o pai dele morreu porque alguém veio falar, ele manda Daniel, seus companheiros, os escravos, por uma rota, e ele vai por outra, porque ele corta o deserto, ele vai o quanto antes que ele podia, porque para ninguém tomar o trono dele, né? Então, quer dizer,
Se ele vai correndo para pegar o trono que o pai havia deixado por ter morrido, né, de acordo com a história, no ano 605, ainda que isso demorasse 2, 3 meses e entrasse no ano 606, não teria referência correta em relação à data de 607, quando ele manda ele tem a invasão ali, né? Então, Judá não era uma cidade tão forte, Jerusalém, o povo de Judá não era tão forte que ele demoraria 1 ano e meio, 2 anos para conquistar. Simplesmente ele vai lá, troca o rei, diz quem manda aqui sou eu e pronto, né? Porque quem estava mandando no povo de Judá até então eram os egípcios, com uma certa anuência dos assírios, né? Então, quer dizer, quando Nabopolassar se une a Shinshashkun, o Xiáxares, aliás, da Média Persa, para poder invadir a Síria e destruir ali o Império Assírio, né, de Shinshashkun, ele mata o rei Shinshashkun lá, mas falta ainda Nínive e falta ainda Arã, né, para dizer que a Síria era totalmente dominada. E depois Carquemes, que era dos egípcios. Quer dizer, bom, esse aqui é dos egípcios, eu vou lá destruir. Então, todas essas informações históricas me ajudam a ter ideia de que não cabe o ano 607. Ótimo, obrigado, meu pastor. Aí já me deu uma clareada, acho que vai ajudar muito aos demais que têm aqui no nosso grupo, que têm familiares que aceitam essa interpretação, né? Como eu lhe falei. Sim. E eu acho que a lição de Nabucodonosor, pelo menos, casa muito comigo, para eu ter esses questionamentos sempre. Né? Quem é o Deus da minha vida? Quem é? Sou eu? Nesse momento sou eu? Ou é minha família? Ou é alguém? Ou é alguma coisa? Né? Então, eu só tenho a te agradecer, pedir que Deus continue te iluminando e que nos ajude a ser esses missionários digitais e enviar estes vídeos, né, para auxiliar outras pessoas, porque eu acho que está sendo bastante esclarecedor. A gente, como Gideonita, está tendo muita luz, muito além, às vezes, do que um irmão na nossa própria igreja. Então, eu tenho muito a agradecer a Deus, mas também pedir misericórdia para que a gente receba essa coisa de fazer essa missão com alegria, como o Daniel teve, né, de dizer ali, eu me coloquei naquele lugar, eu disse, meu Deus, dizer um homem desse, isso é preciso estar com o Espírito Santo muito ali, com jeito e sem medo. É muito lindo ver o que o Espírito Santo pode nos tornar, muito lindo, e que a gente almeje isso no fundo do coração. Muito obrigado, Edson. Fico muito feliz com você, nosso apóstolo Paulo, aqui. Tá bom. Deus abençoe a todos. Eu acho que Graça vai falar com você, que ela Tá bom. começou Vamos aí e aguardar. parou. Não, Gal? só quero agradecer também a esse ensinamento fabuloso, né? A gente vê a história de Nabucodonosor e a gente vê assim como a gente é propício a ter também falhas, né? E como a mão de Deus, quando castiga, quando bate, não é fácil. Eu só fico agradecida nesse aprendizado. Obrigada, pastor. Amém. Deus abençoe vocês. Orem por mim, porque hoje eu vou pregar Edson. em 2 igrejas à noite. Ô, Edson. Vou pegar Apocalipse 4 às 6 da tarde e 7h30, Daniel 4. Ei, agora, viu, Edson, você com essa pregação nos dá ânimo, porque com as 3 mensagens angélicas, imagine, foi o rei que era parte do povo de Deus. E a gente vai falar, talvez para pessoas que são, para os nossos olhos, assim, impossíveis de se entregar a Deus, né? Sim. Poderosa. Mas eu achei muito lindo. Deus falou muito ao meu coração. Olha, vocês vão pregar isso mesmo.
E Amém. é sai dela, povo meu, e saiu o grande Nabucodonosor, o mais importante. Ele não era parte daquilo ali. Ele era de Deus. E Sim, Deus tinha a visão correta sobre ele. sim. Que Deus nos abençoe, que a gente receba o colírio da graça e olhe sempre para os outros com bom ânimo, né? Porque a gente não sabe o plano que vai ser executado, quem é realmente de Deus, de Deus. Amém. Então, eu fico com saudade pensando que a gente só vai lhe ver no outro domingo, Ô, viu? Cláudia, Hein? e eu vou estar hoje lá na igreja para ouvir Edson pregar sobre Apocalipse. Ô, Edi! Ô, Filma eu ele, vou ver bota se eu um vou pedaço filmar, aqui pra então. gente. Tá legal. Pronto, pronto. Ô, Edson, vai ser Um filmado lá beijo. na igreja? Porque poderia Eu, até passar para o grupo. eu acho que Eu não, não eles só fazem isso de sábado. E é? eles só Ah, fazem de sábado. no Tem o sábado. sermão de ontem, que eu posso mandar para vocês o link também dele, Ah, ótimo, dos, mande. Foi muito bom aquele dos sermão de ontem para os Anitta ouvirem. Foi que passagem. Daniel 3, o que eu preguei semana Daniel passada para 3, vocês. Ah, muito então bom, manda, porque Cláudio. se esse é o 4, manda o 3 aí. Manda o Tá bom, 3. tá bom. Deus abençoe Tá bom, vocês, então. tá? Vou terminar Amém. aqui Deus a abençoe também gravação. você e sua família. Amém. Tchau. Mas você Tchau, vai tchau. orar, né, Edson, com a Sim, gente? sim. Ele Não, já sim, orou? eu já orei, mas eu vou terminar a gravação e depois a gente continua Ah, aqui, tá tá. bom? Deus Tá bom. abençoe.